Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lira Livro. Somewhere beyond the sea. Então, recuperados de Gaga Cabana? Eu confesso que nós estamos me recuperando emocionalmente porque foi fantástico. E não sei como eu vou conseguir voltar pro trabalho depois daquilo tudo, porque realmente foi incrível. Aliás, essa semana inteira tá sendo muito atípica, né? Porque também acabei de saber que o novo Papa foi eleito, a gente só não sabe ainda quem é, então estamos aqui aguardando novidades. Mas, enfim, não foi pra isso que eu vim hoje. Hoje eu vim pra fazer mais um episódio especial de teatro musical, que tá indo muito mal na audiência, mas fazer o quê, né? O importante que eu gosto, o importante que eu tô dando vazão para essas informações que eu tenho dentro de mim. Então, já fiz as pazes com a baixa audiência desses episódios. Totalmente eu fiz as pazes. E o episódio de hoje, especialmente, assim, dos cinco musicais que eu fui assistir em abril, 2 deles eram musicais totalmente novos. Eu fui assistir o Gypsy e o Sunset, que a gente já fez aqui resenha. Aí o último foi Pequena Loja, que eu também amo e conheço há muito tempo. E 2 novos que estrearam, que era o Just in Time, que é o musical de hoje, e o Maybe Happy Ending, que é o musical da semana que vem. Eles são musicais novos. Porém, o Maybe Happy Ending, vocês vão saber, obviamente, mais no dia do episódio dele, ele é um musical total e completamente novo, com, assim, músicas inéditas e tal. Já o Just in Time, que é o episódio de hoje, que é o musical de hoje, ele, na verdade, é uma autobiografia e uma coisinha que a gente chama de jukebox musical. Ou seja, ele é um musical composto por músicas que já existiam antes desse musical ser concebido. Isso não é um conceito novo, isso é um conceito bem antigo, na verdade. Aliás, isso é um conceito que foi inventado primeiro para o cinema musical e depois para o teatro musical. E um grande exemplo de um jukebox movie, podemos falar assim, é ninguém mais, ninguém menos, é nada mais, nada menos do que Cantando na Chuva. Cantando na Chuva é um musical jukebox que um cara chamado Arthur Freed fez baseado no book de músicas que ele mesmo tinha composto para outros filmes musicais. Então, ele tinha essa ideia de fazer um musical em autorreferência, e aí ele encomendou esse roteiro, e a gente tem, para mim, um dos melhores filmes musicais de todos os tempos, assim. Eu acho Cantando na Chuva fantástico. Nunca assisti um musical de palco, mas assisti milhares de vezes o filme. Então, isso é um jukebox musical. Você tem 2 tipos de jukebox musical. Um que eu acho muito válido, que é aquele jukebox musical que você tem um cantor, e aí você vai visitar trechos da vida desse cantor através de suas músicas. No episódio passado, eu comentei que um musical, o conceito de musical é quando a música ela faz parte da ação da narrativa. Então, você não tem, num musical, não deveria ter, um personagem que canta seus conflitos, suas ideias, suas ações, e depois tem uma outra cena onde ele vai dar em fala seus conflitos, suas ideias e suas ações. Isso tudo tem que estar dentro da música que ele cantou, senão não faz sentido. O jukebox musical, que conta a história de um cantor, eu acho que funciona exatamente porque consegue manter isso. Ele consegue pontuar momentos muito críticos da vida da pessoa, do artista, através da sua própria composição. Jukebox musicals que fazem isso. Nós temos o do Michael Jackson, o dos Temptations, nós temos o do Bob Dylan agora, óbvio, Neil Diamond, Louis Armstrong e assim vai, nós temos vários. Agora nós temos também outro tipo de jukebox musical, que é um que vai pegar as músicas e vai fazer um roteiro em cima delas. Por exemplo, Mamma Mia. Você não tem Mamma Mia a história do ABBA. Você tem Mamma Mia a história de uma menina que quer descobrir qual dos 3 ex-namorados da mãe era seu pai. E é isso. Para isso funcionar para mim, aliás, isso é a minha grande
minha grande questão junto com a Erika. A Erika odeia todo e qualquer tipo de jukebox musical. Eu ainda acho que os de biografia ainda passa. Mas, realmente, esse tipo de jukebox musical, que você tem uma história feita do zero para conseguir costurar nessa história essas músicas, nem sempre dá bom. Porque é muito difícil isso, gente. Exemplos de musicais que eu acho que isso não dá bom. E atenção, aqui eu preciso que vocês entendam. Eu não estou falando que as versões da Broadway não são boas. Mas eu acho que, em termos dramatúrgicos, não funciona. O próprio Mamma Mia, que hoje em dia, mais adulta e olhando para trás, eu sei que é ruim. Não me matem. Eu acho ruim. Swept Away, que foi baseado numa coisa folk lá, numa banda folk norte-americana, não deu certo. Nossa, agora o Sérgio vai querer me matar quando ver esse episódio agora. American Idiot, baseada no CD do Green Day. Eu acho que dramaturgicamente não funciona, mas as versões que fizeram para Broadway são incríveis. E assim, enfim, vamos que vamos. Eu gosto. Um exemplo de que deu muito certo no cinema, o próprio Cantando na Chuva. Eu acho que funciona muito bem. Enfim, isso é o conceito de jukebox musical e aqui nós temos alguns exemplos. Como é que se desenvolveu Just in Time, que é a cinebiografia em formato de jukebox musical de um cantor chamado Bob Dylan. É um cantor norte-americano. 4 pessoas se uniram em 2018 para fazer esse musical, em formato de concerto primeiro. O primeiro cara era um cara chamado Isaac Oliver, autor, escreveu Glow. Vocês assistiram Glow na Netflix? Eu acho muito bom. E ele escreveu um dos meus seriados favoritos da vida, chamado The Marvelous Mrs. Maisel, que é a história fictícia de uma comediante judia norte-americana. É muito bom, gente, é muito maravilhoso. Aí ele escreve, há muito tempo atrás, um livro chamado The Intimacy Idiot, que um dos caras que está envolvido aqui, o Jonathan Groff, vai ler para compor o Rei George num musical que ele fez, que é o Hamilton. Outro cara que se juntou à patota, Warren Lee, autor e roteirista de Law and Order e de um seriado chamado In Treatment. Ele escreve uma peça chamada Sideman e ele vai ganhar o Tony por essa peça em 99. Prestem atenção, estamos falando de roteiristas aqui, porque precisamos de pessoas que façam a costura dessas músicas do Bob Dylan em uma obra coesa. Terceira pessoa, Alex Timbers. Esse aqui é meu amigo, me deu like, me deu like no Instagram quando eu fiz posts elogiando Just in Time, ele me deu like. Alex Timbers, ele é um diretor e ele começa a vida dele exatamente sendo diretor assistente de um dos meus jukebox musicals favoritos da vida e que, atenção, segundo semestre estará aqui em São Paulo, chamado Jersey Boys, que conta a história do Four Seasons, que é uma das minhas bandas favoritas da vida também. Ele vai depois dirigir Beetlejuice, Moulin Rouge e Here Lies Love, que é o musical que trouxe para Broadway um conceito que já estava sendo feito no West End há um tempo, que era musicais stand-in, ou seja, você é um musical que ninguém senta, todo mundo fica em pé e meio que fica, que a galera, como eu posso falar? É como se o espectador fizesse parte da ação e do cenário. No caso, Here Lies Love, eles fizeram um nightclub da década de 70, 70, e aí a galera o espectador, ele fazia parte desse cenário como sendo os frequentadores desse nightclub. Hoje em dia é muito comum isso, o próprio Just in Time tem isso e a nova versão de Cabaré, né? Tanto que o nome da nova versão de Cabaré é The Kit Kat Club. E Kit Kat Club era onde se passa, né, a ação de Cabaré e você senta ali como se fosse, na verdade, uma das pessoas que está nesse bar alemão da virada do século, não, do início da Segunda Guerra Mundial, né? Então, hoje em dia é muito comum isso e eu particularmente acho muito legal. E aí, ele vai também dirigir Moulin Rouge e vai ganhar um Tony por Moulin Rouge. Tanto que quando você vai comprar o ingresso lá para Just in Time, tem enorme escrito do diretor vencedor do Tony por Moulin Rouge, Alex Timbers, enfim. E a última pessoa dessa patota, que é ele, o amor da minha vida, o cara que provavelmente é meu gêmeo, que nasceu de outra barriga, chamado Jonathan Groff, nascido na Pensilvânia em 85, o mesmo ano que eu. Tá vendo? Eu falo que a gente é gêmeo.
com 3 anos de idade, ele descobriu que amava musicais quando ele simplesmente viu a minha diva maior, Julie Andrews, fazendo Mary Poppins. Eu sei o que você sentiu, Jonathan. Se você tá ouvindo esse episódio, eu sei o que você sentiu, tá? Quero deixar isso bem claro. Ele ficou completamente obcecado, e aí ele pegou o irmão mais velho dele e começou a encenar musicais em casa com o irmão mais velho com a ajuda do pai. Um deles era Mágico de Oz e ele foi a Dorothy. Ai, é muito meu filho, gente, a gente tem que se conhecer esse amigo um dia. E aí ele começou a encenar musicais na escola, né, a gente sabe que a escola norte-americana tem essa coisa do programa, né, de incentivo cultural, e aí ele começou a ensinar e estudar teatro musical lá, até que, em um determinado momento da vida dele, ele conhece uma pessoa que, se você me segue lá no @LiviaMolder, e você acompanhou a minha viagem para Nova York em 2024, você ouviu muito o nome dessa pessoa. É uma atriz chamada Sutton Foster, que eu amo, nossa senhora, eu sou apaixonada por ela. Me ignorou, não quis tirar foto nem me dar autógrafo, né, Sutton Foster, mas tudo bem, eu continuo te amando. E aí ele conheceu o Sutton Foster, ele falou assim: é isso que eu quero fazer na vida, quero ser ator de teatro musical, vou atrás disso. Ele continua estudando, ele chega a passar para uma universidade, mas no ano que ele passa para a universidade, ele é escalado para o primeiro musical dele. E aí ele resolve, então, não continuar os estudos acadêmicos dele e se jogar de vez nesse mundo de arte. O primeiro musical dele foi em 2005, mas o musical que realmente fez ele ter um nome alavancado foi um musical de 2006 chamado Spring Awakening. Cara, é muito louco isso, porque eu penso assim, em 2006 eu estava já muito dentro do teatro musical, eu fiz muito curso já, conheci meus melhores amigos fazendo esses cursos. Eu não faço mais curso disso, porque eu não vejo mais sentido, ao contrário, acho muito estressante, mas eu ativamente continuo, agora mais do que nunca, na verdade, consumindo teatro musical. E eu lembro de 2006, do surto que foi no mundo essa versão de Spring Awakening, Despertar da Primavera, que é uma peça de teatro que depois virou um musical. E foi um surto mesmo. Aqui no Brasil foi montado Despertar da Primavera, e o negócio foi assim tão surto que a gente chamava as fãs de despertetes. Porque é assim, você ia em curso de teatro musical, você só tinha as meninas lá de 15, 16 anos querendo cantar Mama Who Bore Me, de Despertar da Primavera. Aliás, outra pessoa que saiu dessa montagem foi a Léa Michele. Guarda esse nome. E aí, em 2008, ele conhece um cara chamado Ryan Murphy, que a gente carinhosamente chama de Titia Ryan, que fez American Horror Story, fez Field, fez American Crime Story, Grotesque. Ele, enfim, é um grande showrunner de vários seriados da Fox, da FX especialmente. E aí ele vai fazer com o Ryan Murphy, alguns anos depois, Glee, onde ele faz um dos interesses amorosos da Léa Michele, que fez também o interesse amoroso dele em Spring Awakening. E eles são muito, muito amigos até hoje, assim. Ele, se eu não me engano, ele celebrou o casamento dela e é padrinho do filho dela. E depois, no cinema, o Jonathan Groff vai dublar o Kristoff de Frozen. No teatro, ele continua de 2006 até 2015 fazendo lá suas peças. Só que em 2015 a gente tem um culto se iniciando na Broadway, um musical game-changing para a história do teatro musical, chamado Hamilton, do Lin-Manuel Miranda. E o Jonathan Groff foi escalado como sendo o Rei George, que é o rei inglês que era o rei que dominou, era o responsável pela Inglaterra e suas colônias na época da Guerra de Independência norte-americana. Ele vai cantar uma das poucas músicas, se não a única música, que não tem R&B e rap na letra, exatamente porque o Lin-Manuel Miranda queria deixar muito claro, dentro da dramaturgia de Hamilton, que aquele personagem era muito diferente. Ele era um estrangeiro, né, considerando que ele era o rei da Inglaterra. E aí, daí pra frente, é só pra frente mesmo, porque depois ele vai fazer Pequena Loja dos Horrores, ele faz Marilyn We Roll Along, que foi o ano passado, né, que ele ganhou o Tony de melhor ator, e agora ele faz Just in Time, quando, mais uma vez, em 2018, essas 4 pessoas se juntam, fazem um concerto chamado The Bob Dary Story,
que era o Jonathan Groff cantando e contando como Jonathan Groff a vida do Bob Dylan. E aí depois isso vai evoluir para o que a gente tem hoje em dia, estreando na Broadway e concorrendo ao Oscar, Just in Time. Eu vou parar aqui, nem entrei na história desse musical, mas é uma biografia, é um musical curto, é uma biografia que eu vou passar bem por cima, principalmente sobre as músicas mais famosas do Bob Dylan no segundo bloco. E o que eu acho interessante foi o formato que essas pessoas decidiram adotar para contar essa história. É um formato muito diferente que, para mim, é a grande cereja do bolo desse musical. Volto no próximo bloco. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Temos aqui, então, o Just in Time, que é essa cinebiografia de jukebox do Bob Dylan. Quando a gente entra no teatro, esse teatro ele é um teatro diferentinho. Geralmente os teatros da Broadway, a grande maioria, são teatros mais antigos. Esse aqui é um teatro super novo, chamado Circle in the Square Theatre, que já foi palco de algumas peças mais bombadas. Uma delas foi do ano passado, que foi Inimigo do Povo, que teve uma temporada super bombada mesmo. A gente não conseguiu assim nem um cheiro do ingresso. E olha que a gente tentou. E ele é um teatro de arena, que é uma coisa muito rara dentro da Broadway. Na verdade, acho que ele é o único teatro de arena que tem na Broadway. Na verdade, ele é um ciclo. Mas um teatro de arena é semiciclo ou é um ciclo? Deixa eu procurar esta informação. É um teatro de arena mesmo. Segundo o Google, é um palco no centro que dá cercado por plateia, que pode ser disposto como um círculo, semicírculo, quadrado ou outra forma geométrica. Então, ele é um teatro de arena. E eles pegaram esse teatro e eles fizeram, na verdade, um palco na ponta dele, então forma-se um semicírculo. No meio, eles colocaram mesas e cadeiras como se fosse uma casa de show, né? E as pessoas... Aliás, essas mesas e cadeiras são... É absurdo o valor. Não fui nelas, tá, gente? Ainda não tenho cacife para isso. Essas mesas e essas cadeiras no meio, os atores sentam, interagem, sobem, cantam em cima e você ali, sentadinho, tem que ter cuidado para, né, o ator não tropeçar em você. E eles também têm acompanhando uma banda, uma orquestra no palco. Atualmente, acho que a gente tem 3 musicais. Esse, acho que tem mais 2 que eu não vou lembrar o nome, que estão em cartaz também, que tem esse mesmo formato de orquestra no palco. Um musical que tem formato de orquestra no palco, que é muito famoso, é o Chicago, do Bob Fosse, que também já teve, acho que 2 montagens aqui no Brasil, e tá há décadas lá nos Estados Unidos, porque é isso, você tem um palco, tem essa coisa meio cabaré também no Chicago, essa coisa meio bar, e a gente tem isso lá. O cabaré mesmo, o musical também tem isso, e agora o Just in Time. Quando começa o espetáculo, a primeira coisa que você ouve é: senhoras e senhores, com vocês, Jonathan Groff. E o Jonathan Groff entra no palco cantando. E ele entra como Jonathan Groff. Ele vai aos poucos se montando como Bob Dylan. E por que eu acho que isso é a grande cereja do bolo? Porque eu acho que esse formato adotado é absurdamente inteligente por parte dos roteiristas. Se você tivesse uma cinebiografia, onde você já começa da forma tradicional a contar a história da pessoa, uma cinebiografia não, uma biografia, né, uma biografia musical, existe ali uma necessidade, na minha concepção. Vamos lembrar que esse podcast se chama Li no Livro, porque tudo está na minha cabeça, tá? É tudo meu achismo. Existe, na minha concepção, um conceito que estão tentando passar para o público de que tudo aquilo que está sendo dito, escrito ali, mostrado ali, é ou foi a realidade daquela pessoa que está sendo, né, biografada. Quando você tem este outro formato, onde você tem o ator falando sobre aquela pessoa, se montando, quebrando a quarta parede em alguns momentos, e também interagindo com a plateia em alguns momentos, você tem na minha cabeça os roteiristas, os dramaturgos falando para a tua plateia o quê?
olha, o que a gente está encenando aqui é a fantasia do teatro musical. Então, o que você vai ver aqui é um Bob Dylan romantizado, é um Bob Dylan visto pelo prisma da música, da arte, do teatro musical. Então, eu acho que fica muito mais claro que as escolhas que os dramaturgos vão tomar a partir daquele momento são escolhas que não servem à biografia, e sim servem ao espetáculo. E eu acho isso muito inteligente. Isso eu também vejo num outro filme que eu acabei de citar, só que é a versão filme, que é a versão filme do Chicago. No começo, você tem a câmera entrando pelo olho, no filme, entrando pelo olho da Roxy. E aí você vê Chicago. Então fica muito claro que tudo que está sendo contado ali, inclusive os números musicais, que são números musicais de cabaré, em formato cabaré, eles são vistos pelo ponto de vista daquela personagem que é uma personagem sonhadora. Ou seja, tudo aquilo que está sendo visto naquele filme não serve apenas à história, serve à fantasia daquele personagem. É a mesma coisa aqui. Quando se apresenta, oi, eu sou Jonathan Groff, sou muito fã de Bob Dylan, ele era isso, eu já vou começar a cantar a música mais famosa dele, porque eu sei que é o que vocês querem, e começa a cantar Beyond the Sea, que é uma versão de La Mer, a música francesa. Aqui você já tem ali o tom desse espetáculo. E aí, eu só vi uma vez, eu falo a primeira vez que eu assisti. No momento que eu assisti, eu pensei assim, muito bom, porém, uma biografia muito chapa branca, né? Até porque eu conheço, mais uma vez, Bob Dylan, eu gosto muito desse cantor. Eu não teria ido se eu não gostasse. E aí, quando eu falei assim, porra, Jonathan Groff fazendo Bob Dylan, eu tenho que assistir, tal. Quando eu assisti, eu falei assim, ok, achei chapa branca, achei que passam muito pano, achei que é tudo muito romantizado. Só que, como houve essa preparação, hoje em dia, revisitando esse espetáculo, eu percebo que esse foi o foco dos dramaturgos. Ele falando assim, cara, eu não vou te contar ipsiliteris a vida do Bob Dylan. Eu não sou um historiador, eu não tenho esse compromisso. Eu vou te levar para uma viagem fantasiosa e musical sobre a vida desse cara. Então, eles têm uma liberdade muito maior de escolher aquilo que eles vão contar. E eles contam a história desse menino que nasceu com problema cardíaco. Tudo levava a crer que ele não ia conseguir chegar depois dos 13 ou 14 anos que eles falam. E aí, o refúgio dele era a mãe, que era uma antiga cantora, que não trabalhava mais com isso, então ela trouxe para ele a música. Ele vai usar essa música como escapismo a vida inteira, até que ele completa os anos que ele tem que ele estava marcado para morrer. E ele continua vivo. E ele fala, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Eu nunca fiz planos até tal idade. Eu achava que eu ia morrer. E aí ele então fala assim, só tem uma coisa que eu sei fazer. E ele começa a compor. Ele primeiro vai compor para Connie Francis, que foi uma outra cantora. Eles chegam a namorar. O pai dela era um italiano super bravo, não queria que eles namorassem de jeito nenhum. Acaba não dando certo. Ele começa então a cantar suas próprias músicas. Aí eles pegam ele para torná-lo um músico, um cantor comercial. E daí você tem sucessos como Splish Splash, por exemplo, que foi acho que o primeiro grande sucesso dele. O tempo vai passar, ele vai continuar fazendo músicas que não têm grande impacto, embora eu acho que Splish Splash tem um grande impacto, tanto que veio pro Brasil até, né? E nos Estados Unidos, pelo menos no musical, quando foram cantar Splish Splash, nossa senhora, as pessoas enlouqueceram. Inclusive eu. Não, mas eu tava já enlouquecida, né? Gente, eu surto quando eu assisto musical. Eu completamente desligo da realidade. E aí, a mãe vai falecer, ele tá em turnê. Quando a mãe falece, ele entra numa bad total. Ele fica muito tempo sem gravar, a gravadora tá pra acabar com o contrato dele. E aí rola uma pressão para ele gravar alguma coisa. E ele fala assim, poxa, então eu vou fazer um álbum de American Standards, né? Que são os clássicos norte-americanos, baseado naquilo que minha mãe gostava. Tipo Lazy River, Mac the Knife. Ai, eu amo Mac the Knife. Adendo aqui, Mac the Knife é uma música de um musical chamado A Ópera dos Três Vinténs, do Kurt Weill, que é maravilhoso. Foi a última vez que montaram na Broadway, foi com o Alan Cumming, que já tinha feito o Cabaré.
né? Ele que faz, por sinal, Make the Knife nessa produção. E aí a gravadora fala, hell no, eu quero que você grave alguma coisa nível Splash, a gente precisa que você faça um sucesso, e um sucesso comercial, né? E aí ele fala, não, gente, eu quero gravar isso porque eu preciso me reconectar com a minha mãe que faleceu. E eles falam assim, não vamos fazer. Ele fala assim, beleza, então eu banco esse álbum. E ele banca o álbum inteiro do bolso dele. E aí ele ganha 1 milhão de Grammys com esse álbum. Porque, tipo, inclusive acho que ele ganhou álbum do ano, gravação do ano. Porque fez um sucesso estrondoso. E isso faz com que ele seja alçado de ídolo teen que canta Splash para um cantor nível Frank Sinatra, nível Dean Martin, né? Ele se torna este tipo de cantor. E aí vai ser ele também indo para o mundo do cinema, o que todos eles foram. Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, todos fizeram filme, alguns concorreram ao Oscar, alguns ganharam Oscar, então isso meio que é o caminho que se fazia na época. Ele, num desses filmes, vai conhecer uma moça chamada Sandra Dee, que aqui no Brasil ela não é tão conhecida, mas através de um outro musical chamado Grease, nos tempos da Brilhantina, nós temos o conhecimento dela, que tem uma música chamada Look at Me and Sandra Dee. Eu amo essa música. Look at Me and Sandra Dee. Eu amo essa música, ela é muito boa. E aí, pra você ter noção de que ela era, na verdade, a queridinha da América, American Sweetheart, a namoradinha da América, ela era a menina lourinha fofinha, né? A Sandy dos Estados Unidos. E eles se casam, têm filhos, até que existe um momento na vida do Bob Dylan que ele vai descobrir que a mãe que ele sempre amou, a mãe que ele sempre idolatrou, não era a mãe dele. Era, na verdade, a avó dele. A mãe dele era a irmã mais velha, que engravidou com 15 anos e não sabia quem era o pai. Então, a mãe vai se mudar com essa filha grávida e vai assumir o filho da filha como sendo seu. Isso traz um problema muito grave para ele, de não saber quem ele é. E ele vai meio que surtar, ele vai brigar, ele sempre se apresentou no Copacabana, que era no Copacabana, que era uma casa de shows muito famosa nos Estados Unidos na época. Ele é banido do Copacabana e ele vai fazer um álbum totalmente folk. Ele vai vender a mansão dele, vai morar na beira da praia num trailer. Uma coisa muito bizarra. E aí ele se separa da Sandra Dee, ele já tem um filho aí no meio. As pessoas ficam super preocupadas porque ele realmente está completamente perdido. Eu imagino isso, porque é a segunda vez que ele fica perdido na vida, né? Pelo menos é assim que o musical demonstra. A primeira vez foi quando ele passou da idade que supostamente ele deveria morrer. E agora quando ele descobre que a mãe não era a mãe dele. Meio que ele acha que a vida inteira dele foi uma grande mentira. Aí até que a própria Sandra Dee vai lá, porque eles sempre se deram muito bem, porque eles tinham um filho, né? E eles nunca deixaram de se amar, só foi uma situação ali, né? Mas, enfim, não tava dando certo. Amor não segura casamento, gente. Essa é a triste realidade da vida. Amor não segura casamento. O que segura casamento são muitas outras coisas envolvendo isso. Aí ele até que volta, ele consegue gravar mais algumas coisas no estilo antigo dele, mas aí aquela doença cardíaca que, né, tava circulando a vida dele, finalmente ataca. E ele falece aos 37 anos de idade, muito novo, e se torna ali uma lenda da música norte-americana. Aqui no Brasil, ele demora a chegar, principalmente porque quando as músicas dele vieram, as músicas dele não vieram por ele. As músicas dele vieram através de versões da Jovem Guarda. Então, por exemplo, muito tempo eu demorei para descobrir que Splash não era da Jovem Guarda. Então, a gente tem isso. Aqui no Brasil, na verdade, eu acho que Bob Dylan não faz tanto sucesso por causa disso. Mas nos Estados Unidos ele era muito famoso. E eu conheci ele através de uma cinebiografia chamada Beyond the Sea, com Kevin Spacey fazendo ele. Terrível, né? Eu sei. Mas enfim, eu gostava muito desse filme. E foi ali que eu meio que virei fã do Bob Dylan. O musical termina numa mega apoteose, um pupurri que o Jonathan Groff faz com várias músicas dele, chama uma pessoa da plateia para dançar. Eu não fui chamada dessa vez, porém, foi muito engraçado, gente. Eu fui na preview, né? Porque lá nos Estados Unidos você tem várias apresentações abertas ao público. Aqui no Brasil, as apresentações preview são abertas aos convidados. Lá é aberta ao público, então eu fui de preview e nem sempre a preview tá lotada.
E eu não sei o que aconteceu, que assim, eu tava na fileira B, então eu tava bem perto do palco, tava na altura, na verdade, do olhar do Jonathan Groff. E aí tinha a fileira B, eu no meio e o resto da fileira inteira vazia. Eu não sei o que aconteceu, acho que compraram em grupo e as pessoas não foram. E aí tinha um casal, bem no começo da fileira B, uma senhora no finalzinho e eu no meio. Então era assim, era uma casa, um teatro lotado, a fileira vazia e eu no meio. E assim, mais uma vez, era a fileira B, então dava pra ver claramente. Então assim, eu ganhei piscada dele, eu ganhei tchauzinho dele, eu ganhei ele apontando pra mim. Até porque eu cantava todas as músicas. Dublava, tá, gente? Porque eu não canto quando eu tô no teatro musical, eu respeito as pessoas. No cinema eu já não vou garantir. Mas no teatro musical eu respeito as pessoas porque eu sei que aqueles ingressos são caros. E aí eu dublando todas as músicas, batendo palma, assim, sabe? Fazendo coraçãozinho. Então, tipo, foi muito fácil de me ver. Enfim, e aí depois eu fiquei ainda na porta pra tentar o autógrafo acontecendo ele não sair. Quase peguei uma pneumonia, porque tava 2 graus. Aquela porra, aquela cidade fria pra caralho. Enfim, mas foi maravilhoso, eu adorei. Eu voltaria pra assistir? Com certeza. Eu com certeza voltaria pra assistir, porque é uma experiência muito legal pra quem gosta do Jonathan Groff. O contato dele com o público é muito próximo, é um teatro muito pequeno. Eu adoro Bob Dylan e eu acho que as versões feitas são versões fantásticas. E é daqueles tipo de musical, coração quentinho, assim, que você sai super, uhul! É aquele musical que você leva sua mãe, assim, sabe? É isso, é um musical pra ser de galera, você leva sua família. Eu adorei, 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 achei uma delícia. Não acho que é pra todo mundo. Se você não é fã do cara, se você não é fã do cantor, acho que você vai ficar meio, né? Embora seja um grande show, você vai ficar meio flutuando ali. Embora o cara do Born and Confused falou que nunca tinha ouvido falar em Jonathan Groff, em Bob Dylan, falou que curtiu mesmo assim, então não sei. Mas eu daria essa prioridade se você conhecesse ou o ator ou o cantor. E, mais uma vez, o formato adotado pelos dramaturgos eu achei fantástico e muito, muito inteligente. E aí, senhoras e senhores, mais um episódio especial de teatro musical. Mais uma vez, eu sabia que isso ia acontecer, obviamente. Eu não faço li no livro pela audiência, mas a audiência realmente está muito ruim nesses episódios. Então, se você, por favor, puder me ajudar compartilhando com seus amigos esses episódios, se você gostou deles, se você acha que alguém que você conhece gosta de teatro musical, por favor, compartilha com seus amigos. A gente tem um botãozinho aí de compartilhar, você consegue mandar para WhatsApp, para Telegram, você consegue postar no Instagram, consegue postar no Twitter, no Facebook, no Dix, enfim, você consegue mandar para as pessoas e compartilhar, vai me ajudar muito, 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 muito. E estamos aqui todas as segundas-feiras, em todos os agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos, você consegue ouvir a gente em todos eles, qualquer um que você pensar, a gente vai estar lá. Temos só mais 2 quintas-feiras de episódios especiais, tá? Depois a gente vai voltar a ter episódios só às segundas, às 17 horas. Mas por enquanto temos a próxima, que vai ser Maybe Happy Ending, e a última, que vai ser Pequena Loja dos Horrores, às 17 horas também, tá bom? Conto com você. Eu sou Lívia Leão e esse foi o Lê no Livro.